Definição de matrizes. Matrizes, como aqui temos um exemplo, são tabelas onde temos valores. Esses valores são compostos em linhas, onde temos aqui 0, menos 2, 0 é uma linha. 4, 2, menos 5, segunda linha. 1, 6 e 3 é a terceira linha. E são compostos em colunas. 0, 4, 1, a primeira coluna, menos 2, 2 e 6, a segunda coluna, 0, menos 5 e 3, a terceira coluna. E cada número que existe dentro da matriz é chamado de elemento. Então, temos aqui vários elementos e o grupo destes elementos formam o que chamamos de matriz. Toda matriz ela é definida por uma ordem. Neste caso, temos 3 linhas e 3 colunas. Chamamos a ordem dessa matriz de 3 por 3. Podemos, por exemplo, montar uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. E vamos dizer que o primeiro elemento desta matriz, que eu vou chamar matriz de A em letra maiúscula, e o seu elemento em letra minúscula. O primeiro elemento aqui vai ser o endereço, onde eu tenho o 1, que é o número da primeira linha, e o 1, o número da primeira coluna. Se eu tenho A11, o segundo elemento ele vai ter A1 de primeira linha e 2 de segunda coluna. E o terceiro elemento vai ser A1 de primeira linha e 3 de terceira coluna. Temos aqui a segunda linha. Vamos colocar da mesma forma os seus respectivos elementos. Temos o A, estamos na segunda linha e na primeira coluna. Temos aqui o A da segunda linha e segunda coluna. E o A da segunda linha, terceira coluna. E aqui temos o endereçamento desses devidos elementos. Só corrigindo aqui para colocar a ordem dessa matriz 2 por 3 nessa forma. 2 linhas, 3 colunas. E posteriormente vamos aprender a achar os valores respectivos destes elementos. Podemos representar, por exemplo, uma matriz de ordem, vamos dizer que a matriz, vamos chamar de B, e a ordem dessa matriz é 3 por 2, ou seja, temos 3 linhas e 2 colunas. E vamos localizar os elementos desta matriz. Lembrando que o nome da matriz é representado por letra maiúscula, o nome do elemento representado por letra minúscula. Então, temos aqui, se a matriz é B, teremos B, primeira linha, primeira coluna. B, primeira linha, segunda coluna. B, segunda linha, que é a segunda linha, e primeira coluna. B, segunda linha, segunda coluna. B, terceira linha, primeira coluna. E, por último, o B, terceira linha, segunda coluna. E dessa forma, temos uma representação algébrica de uma matriz infinita. Então, o primeiro termo sempre vai ser a primeira linha, a primeira coluna, e vai ter os seus infinitos elementos até chegar onde eu tenho a primeira linha e a infinita coluna. Da mesma forma, estaremos na parte de colunas, a última aqui, o último elemento está na enésima linha e primeira coluna. E, por último, o último elemento tem a enésima linha e a enésima coluna. Desta forma, teremos uma matriz desconhecida de ordem M por N. Sempre temos o valor do elemento com o valor de I, que é a linha, e o J, a coluna. O I é a linha e o J temos a coluna. Da mesma forma, vamos representar a ordem dessa matriz como linha, o M linha e o N coluna. Em todas as vezes que trabalharmos com a matriz, a primeira coisa sempre vai ser a linha e depois a coluna. Portanto, podemos concluir que,
Por definição de matrizes, temos uma matriz, pelo qual vamos nomeá-la em letra maiúscula, neste caso A, onde terá os seus infinitos elementos representados por letra minúscula, onde temos a sua localização representada pela linha e coluna, e assim também pelos seus diversos outros elementos, sempre linha, coluna, temos a linha, as linhas e as colunas representados de forma vertical e linha representado de forma horizontal. E temos a ordem desta matriz, a ordem de M por M, onde M é a linha, número de linhas, e N é o número de colunas. E podemos representar algebricamente uma matriz A, que é igual aos seus elementos A e J, por Mn. Vejamos um exemplo aqui. Montar uma matriz B, B e J, de ordem 2 por 2. Então, portanto, temos uma matriz, onde vamos chamá-la de B, e teremos os seus elementos. Temos uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, eu tenho duas linhas e duas colunas. A localidade do primeiro elemento será B1, 1, linha 1, coluna 1, B1, 2, linha 1, coluna 2, B2, 1, linha 1, coluna 2 e B2, 2. A princípio, montamos a matriz com suas localidades. Nos próximos vídeos, vamos aprender, através de uma lei de uma matriz, a montar os seus respectivos elementos da matriz. Colocando em observação a definição de matrizes, podemos ter matrizes quadradas. Matriz quadrada é quando temos o número de linhas igual ao número de colunas. Podemos ter uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, uma matriz quadrada de ordem 4 por 4, uma matriz quadrada de ordem 5 por 5, 6 por 6 e assim por diante. Sempre o número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Passamos para os próximos vídeos para desenvolver os tipos de matrizes. Eu vos convido a assistir esses outros vídeos contendo as informações de aprendizado sobre matrizes, assim como vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site taresplus.com.